Olá, boa tarde, bem-vindos à estreia, não é? Porque é o primeiro programa Ecos-Sofia, da Rádio Movimento. Nós somos membros voluntários da Organização Internacional Nova Acrópole e hoje iremos falar da filosofia e como é que a filosofia nos poderá ajudar a transformarmos a nós e nós ajudarmos a transformar o mundo. Eu sou a Joana Simões. E eu sou a Sara Sayago e vamos estar juntas aqui, nem sempre juntas, não é? Mas próximas certamente, tanto uma da outra como dos ouvintes que estão connosco. Então nós vamos começar por, se calhar, falar da casa que nos trouxe até aqui, não é, Sara? Esta ideia, começamos aqui por falar um bocadinho da ideia e do título Ecos-Sofia. Passamos a publicidade, que temos um livro que se chama Ecos-Sofia e essa foi precisamente a nossa inspiração, e irmos beber àquela sabedoria que vamos recolhendo, que vamos tendo ao longo da nossa vida e conseguirmos identificar então pessoas e projetos que nos possam servir realmente de inspiração na vida ordinária. Sara, se calhar este é o mote, não é? Para começarmos aqui a falar o que é a Nova Acrópole. Sim, e já agora, se me permite, Joana, só fazendo aqui um parêntese, isto porque disseste que a ideia é trazer pessoas ou ideias que nos inspirem. Na verdade, a ideia que nos inspira e que nos trouxe até aqui de alguma forma foi a Nova Acrópole, daí estarmos a querer falar um bocadinho sobre ela. A Nova Acrópole é uma casa, é uma escola de filosofia à maneira clássica. E o que é que isto quer dizer? Vamos começar a desmembrar. A Nova Acrópole é uma associação cultural sem fins lucrativos, presente em mais de 60 países no mundo inteiro, e que está assente em 3 pilares fundamentais: a filosofia, a cultura e o voluntariado. A filosofia, que é um bocadinho aquilo que tu passaste ou falaste agora no início, que tem a ver com os laivos de conhecimento, como tu lhe disseste, as inspirações, o conhecimento profundo da vida, daquilo que está à nossa volta. Muitas vezes, eu própria posso falar por experiência própria, quando estudei filosofia na escola, achei que era uma seca, não gostei nem um bocadinho. Já somos duas! Já somos duas! Pronto. Então, era um e a desespero, verdade, na verdade. era exato. Era aquela matéria que pronto, tínhamos que fazer porque tínhamos que fazer, fazia parte. Eu sei que nem toda a gente teve esta experiência, talvez nós não tivéssemos despertas para a filosofia na altura, porque também todas estas coisas têm o seu próprio momento, mas a diferença da filosofia, ou pelo menos que eu senti como diferença da filosofia académica, ou que se dá nas escolas, para a filosofia que se dá na Nova Acrópole, tem muito a ver com uma experiência prática de vida, porque aquilo que acontece na escola, maioritariamente, ou pelo menos dentro da experiência pessoal que tive, era muito uma história da filosofia, não é? Aquilo que pensador X disse numa determinada época e que nós tínhamos que saber o que é que ele disse. Compreender minimamente a ideia, claro, obviamente que também se explorava essa ideia. A grande diferença que eu vejo na Nova Acrópole é o tentar trazer essa ideia à luz. E o que eu quero com isto dizer é o tentar dar forma, dar vida a essas ideias nas nossas pequenas coisas do dia a dia. Como, por exemplo, podemos falar, não sei, da ideia de cortesia, da ideia de justiça. E eu posso saber o que é que determinados filósofos disseram em determinada época histórica sobre justiça. Mas se eu não o aplico na minha vida, isso é um conhecimento que
pode ser simplesmente aquilo que nós chamamos um conhecimento ou aquilo que eu chamo, pelo menos, de um conhecimento de prateleira. É como ter uma sala cheia de livros e dizer, eu já li, eu já li, eu já li, eu já li. Muito bem. Mas até que ponto é que isso me transformou? Até que ponto é que isso me tocou verdadeiramente? E essa é a grande diferença da vivência filosófica da Nova Acrópole. Outro pilar é a cultura como berço de quem somos, como ir às raízes profundas do ser humano e recuperar as tradições antigas, não porque sejamos saudosistas, não é? Não porque queiramos viver no passado, mas porque queremos manter viva a cultura de civilizações antigas, que são belas, que são válidas, que nos aproximam de algo melhor, de algo mais positivo. E esse também é um trabalho, e tu que estás na Escola de Viseu e eu na Escola de Braga, também podemos já por aí dizer que sentimos certamente que cada cidade tem a sua própria alma, a sua própria forma de estar, o seu próprio caráter e a sua própria cultura. Claro. Não é? Não significa que não se encontrem em algumas coisas, mas que existem coisas que são próprias. E aquilo que a Nova Acrópole quer é tentar chegar a essa alma, a essa cultura interior de cada país, ou de cada sociedade. No fundo, o que estás a dizer é o preservar e se houver alguma necessidade de ajudar a ressignificar em conjunto com as pessoas que compõem essa cultura, não é? Essa tradição e não só a tradição, não é? Como estavas a dizer, pelo passado, mas porque o passado faz de nós o que somos hoje e ajudar-nos a sermos o amanhã. E, portanto, essa preservação faz-nos relembrar e faz-nos esperar que o futuro seja um bocadinho mais brilhante, um bocadinho mais luminoso. Não é? Sim, porque também aquilo que sinto e que me foi muito transmitido pela Nova Acrópole e que hoje consigo ver com maior clareza, é que se formos capazes de reconhecer aquilo que foi válido no passado, é que o ser humano não mudou assim tanto, na verdade. Então, se continuamos a ser o mesmo tipo de ser humano, continuamos a ter os mesmos problemas, embora as circunstâncias sejam diferentes, não é? Mas aquilo que é interior mantém-se igual. E, na verdade, durante muitos séculos existiram sim, civilizações, filósofos que tentaram ir buscar ao profundo da natureza, ler no livro da natureza aquilo que é importante para a transformação de si próprio, do seu entorno. E então a ideia, eu penso que é um bocadinho essa, é ir buscar ao passado o que é válido, porque nem tudo é válido, como hoje em dia temos muita coisa válida, mas também nem tudo é válido. E então ir recuperar aquilo que é realmente positivo para, como tu disseste, lançar uns pontos para um futuro e para que um futuro seja mais brilhante e luminoso. É que às vezes também custa aceitar que durante nós estudamos uma história de pelo menos alguns milénios e na verdade não mudamos assim tanto, interiormente falando, é o que eu quero dizer. E então assusta um bocadinho, será que não há qualquer trabalho para ser feito? E penso que é um bocadinho por aí, mas bom, isso estamos a misturar um bocadinho a cultura com a filosofia, que na verdade acaba por estar misturada, juntas, não é? Não é? De mãos dadas, uma não existe sem a outra, no fundo, não é? Porque se nós pensarmos que um filósofo é aquilo que também foi vivendo, não é? Desde a sua educação, o meio que o rodeou, onde estudou, onde procurou, se viajou, se não viajou, as pessoas com quem contactou.
tudo isso vai influenciar a forma como vê o mundo, a forma como se vai dirigir a esse próprio mundo e a forma depois como na prática o vai trabalhar, não é? E essa acaba por ser a coisa mais interessante, que é nós temos uma forma de pensar, uma forma de sentir, que ao ser trabalhada no nosso interior, nos leva realmente a criar, digamos assim, hábitos, esses hábitos que se podem transformar em tradições e tradições em cultura, e que da cultura nós podemos partir também ao serviço, não é? Que E o seria que o nos terceiro leva... pilar. Era o que querias dizer. Exato. Sim, mas tu também tens essa experiência, também podes falar. Até porque, para que fique claro para os nossos ouvintes, eu não sou a entrevistada de hoje. nós estaremos as duas, de alguma forma, a partilhar e a dinamizar este programa. Mas pronto, hoje, como uma primeira introdução, estamos as duas aqui à conversa de algo que nos é às duas muito familiar. E caro, muito caro, porque é realmente uma casa, como estavas a dizer há pouco, e penso que é importante nós sempre estarmos atentos aos sinais, não é? E na Nova Acrópole é muito interessante quando nós estamos, e falo por experiência própria, nas nossas escolas, em que vamos fazendo um trabalho comunitário muito mais reduzido, mas que ao contactar com o resto da malta, permitam-me usar este termo, porque é muito assim, é sentirmos em casa, é sentirmos que é uma comunidade grande, de pessoas completamente normais, porque às vezes existe aquela ideia, não é? Ai, filosofia, isso é muito intelectual, é muito... Ai, Não, as na pessoas devem verdade ser nós todas até... uma grande seca. E Não, não, é que na nada verdade disso. até é algo do qual fugimos um bocadinho, porque não é que o ser intelectual não tenha algo positivo, mas na sua própria medida, porque se ficamos só no intelectualismo, é um bocadinho aquilo que eu falava há bocado, das prateleiras cheias de livros que já lemos, mas que na verdade não fizeram nada por nós, não é? Nem nós utilizamos esse conhecimento a favor de nós mesmos ou da humanidade, ou daquilo que está à nossa volta. Mas estávamos a falar do terceiro pilar, que seria o voluntariado. E o voluntariado, primeiro, esclarecer que todo o trabalho da Nova Acrópole, em qualquer parte do mundo, é um trabalho voluntário. Desde as pessoas que dão as aulas, as pessoas que estão no bar a dar apoio às aulas, as pessoas que fazem a limpeza, as pessoas que organizam a biblioteca, enfim, tudo é um trabalho voluntário. E porque é que a Nova Acrópole decidiu que esse seria um caminho mais justo? Porque consideramos que o altruísmo é o verdadeiro e novo caminho para a humanidade. Ou seja, nós vivemos infelizmente numa sociedade que está demasiado materializada e muito virada para aquilo que eu posso beneficiar com. E aquilo que nós vemos que a filosofia nos ensina é que eu não existo sem o outro. Então, isso acaba por ser um contrassenso, não é? Eu querendo só para mim, não estou a beneficiar o mundo, não estou a beneficiar a humanidade. E aquilo que nós sentimos é que a melhor forma de sermos humanos é dar. É como o amor, não é? O amor dá e não olha a quem, simplesmente dá. E bom, para além disso, também depois cada escola, dependendo lá está, do sítio onde está inserido e das necessidades próprias de cada cidade, acaba por ter projetos de voluntariado já mais social. Não só o voluntariado que já fazemos na escola, mas mais social. Eu não sei, Joana, se em Viseu existem projetos que pudesses partilhar connosco. Nós estamos neste momento a começar alguns projetos, não estamos ainda propriamente inseridos num projeto em concreto,
mas aqui temos estado também em estreita ligação e relação com a Escola Superior Agrária de Viseu, trabalhando também com a freguesia de Viseu, no sentido de encontrarmos um caminho em conjunto, de percebermos o que é que a comunidade necessita, de que forma é que nós, Acrópole, podemos ajudar, percebendo que às vezes aquilo que pode ser mais fácil para nós, individual e coletivamente, não é propriamente o caminho. Então tem sido interessante porque destas parcerias que temos feito surgiu um projeto que esperemos que tenha continuidade. Nós ainda há bem pouco tempo, este mês até, fomos a uma escola secundária aqui, portanto a Escola Secundária Alves Martins, e foi muitíssimo interessante. Tivemos com 2 turmas diferentes, Mas deram, a falar de filosofia. Que interessante. Sim, tivemos a extraordinária oportunidade de podermos falar de felicidade por Aristóteles, e foi fabuloso porque é inacreditável o idealismo, primeiro, que nós encontramos nos jovens, depois a força e a vontade de seguir em frente apesar dos desafios. E para mim foi, eu não sei quem ganhou mais, a sério, se foram eles, se fui eu, porque, epá, não te sei explicar, é maravilhoso perceber que os jovens têm tanto para dar e que ainda não se apercebem, e que realmente são eles o futuro, que é ótimo nós podermos dar alguma luz. Aqui, referindo este ponto, eu acho que a Acrópole tem um trabalho muito gratificante feito e a fazer, muito ainda incompleto. Com isto quero dizer o quê? Estes miúdos com que nós fomos lidar, com estes jovens, trabalharmos a temática da felicidade, para eles foi uma coisa do outro mundo. Mas em que medida é que queres dizer isso? Foi muito positivo? Muito positivo. Ok. Tudo aquilo que nos foi abordado, mesmo pela própria professora que no final falou connosco, é que eles necessitam destas experiências. Não é uma filosofia como nós estávamos a falar, não é? Em que, ok, eu sei que este senhor existiu, disse isto, disse aquilo, ok, eu chego ao teste e coloco isto no teste. Não é isso que nós pretendemos. Não é isso que fazemos na Acrópole e não é isso que a sociedade precisa. Nós realmente o que precisamos é cada um pegar nessas mensagens, e é isso que fazemos na Acrópole. Nós apreendemos as mensagens, levamos ao interior, para que depois então nós consigamos perceber, ok, o meu caminho é por aqui, então a partir deste momento, em que é que eu posso dar à comunidade, não é? É o dar de volta, é o trazer à comunidade, é o trazer à natureza aquilo que me foi dado a mim. E eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes nós achamos, estou a perder tempo, não tenho... É mentira, o tempo aparece e tudo acontece, e acho que é maravilhoso nós conseguirmos nos sentir preenchidos, não é? E acho que nesse campo temos um mundo à nossa frente, todos nós, não estamos só a falar da Nova Acrópole, todos nós, e todos nós temos uma missão que podemos cumprir, ajudar, em que é que eu posso ajudar a comunidade a ser mais e melhor, não é? E cada um de nós na nossa própria vida deve perceber, ok, eu tenho este dom, como é que eu posso pôr a render a favor da comunidade? Exato. Desculpa, estendi-me um bocadinho mais, mas... Não, pelo contrário, foi muito bom. Isso, E vocês, por aí? Por aqui em Braga, neste momento, nós tínhamos alguns projetos de voluntariado que acabaram por ser um bocadinho prejudicados com a pandemia, porque nós íamos fazer aos hospitais tardes de jogos com as pessoas que estavam lá internadas. Entretanto, com as restrições do Covid, isso foi tudo cortado, ou seja, deixou de ser possível esse trabalho. Agora estamos a tentar fazer contactos com alguns lares para fazer o mesmo.
no fundo, é o dinamizar, o dar alguma atenção e vida aos nossos idosos, que consideramos, bem, que são a pedra basilar, não é? São aqueles a quem nós temos que dar realmente atenção, porque já fizeram tudo por nós, não é? Já tiveram todo um caminho e neste momento precisam de atenção nos seus momentos finais. E por vezes a vida num lar pode não ser a mais bonita, a mais leve, e imaginamos que eles devem sentir isso, não é? E a ideia é trazer alguma alegria, alguma leveza aos seus dias. Outro projeto também que temos, que é em colaboração com a Aspia, que é uma associação que faz a gestão dos rios de Portugal, e nós adotámos um troço de 500 metros e somos responsáveis por fazer a limpeza desse troço, são 2 vezes por ano, e essas atividades são totalmente voluntárias e também abertas ao público, ou seja, nós quando fazemos essas atividades não é só os membros da Nova Acrópole ou os alunos da Nova Acrópole que o fazem. Nós, por norma, fazemos eventos abertos a público, em que há uma participação externa, e é muito interessante porque nesse tipo de atividades qualquer pessoa que participe sente que está realmente a fazer alguma coisa, porque já tirámos de tudo do rio. Posso dizer que sim, houve uma vez que foi chocante, foi mesmo chocante. Eram tapetes de relva sintética de campos de futebol, e aquilo já estava meio enterrado na areia, com água por cima, foi muito difícil. Eu não sei quantos éramos a pegar e a fazer força para tirar aquilo. O segundo não conseguimos porque não tínhamos ferramentas, ele estava mesmo muito enterrado, e com o peso da areia e a água em cima é muito difícil, mas conseguimos tirar um. E temos fotos desse, por acaso até é pena não ter aqui, porque poderia partilhar, mas quem sabe numa próxima vez. E sei lá, de tudo, desde roupa, há muitos, vê-se que poderão ser ou não dejetos de fábricas, não temos a certeza, porque ninguém sabe, mas são muitos têxteis, coisas meio inacabadas, coisas soltas, bem, enfim, não sabemos na verdade. E isto acaba por trazer muito à consciência de como estamos muitas vezes a utilizar mal os nossos recursos, como muitas vezes estamos a tratar mal a nossa própria terra, que no fundo é quem nos dá a possibilidade de viver esta vida, não é? Se não houvesse este planeta com estas condições, o ser humano não existia. Pelo menos da forma como nos conhecemos. Exatamente, pelo menos desta forma. E por isso é mesmo muito importante este tipo de ações, porque recorda-nos como é importante cuidarmos daquilo que é nosso. Que, no fundo, a ideia de que vou deitar fora alguma coisa, o fora não existe, porque é sempre dentro do planeta, não é? Eu posso pôr alguma coisa, por mais que seja um método, não é? Vou pôr alguma coisa no caixote do lixo, que é sempre melhor do que deitar para o chão, mas no fim, esse lixo, nós acabamos por nunca saber muito bem o que é que lhe acontece, não é? Claro. E às vezes tomar consciência pode ajudar a corrigir a nossa própria trajetória, ou é que às vezes são coisas que nós já sabemos dentro, mas quando metemos a mão na massa, salvo seja, acaba por trazer mais à consciência aquilo que fazemos diariamente. E, bom, eu espero não me estar a esquecer de nenhum, mas provavelmente corremos esse risco, provavelmente. Eu também me devo estar a esquecer, de certeza absoluta, por isso é tranquilo. Sim, mas na verdade o que é importante para definir a Nova Acrópole, que foi com isto tudo que começamos, e que eu disse no início, mas depois não expliquei, é que é uma escola de filosofia à maneira clássica.
ou se calhar expliquei, acho que já me estou a baralhar, mas bom, não interessa, eu repito, pode ser que alguém tenha chegado agora, ligado à rádio, e olha, então estão a ver, uma escola de filosofia à maneira clássica é uma escola que não só pretende saber, aproximar-se do saber, do conhecimento legado pelos filósofos do mundo todo, que isso também é importante dizer, porque nós estudamos filosofia de todo o mundo, tanto do Ocidente como do Oriente, e tentamos fazer pontes e tentar perceber onde é que elas se unem. Deixa-me só mais... dizer, das eras, de todas as eras que nos foram, que chegaram até aos nossos dias. Exatamente, não é? Pelo menos às quais conseguimos ter algum Exato, acesso. exato. E tentar encontrar os pontos de ligação, as pontes que existem entre elas, mais do que aquilo que as afasta. Não é? Porque muitas vezes pensamos que são totalmente distintas, ou que no Oriente é mais espiritual e no Ocidente mais racional. Eu penso que se consegue encontrar os dois nos dois lados. E para além de nos aproximarmos a esse saber, de uma forma mais eclética, é o trazermos isso para a nossa vida. E sim, agora estou-me a lembrar que já tinha dito isto, mas bom, é o que é. Então, mas é sempre bom, até mesmo para nós que já sabemos um bocadinho, não é? Porque vamos sempre redescobrindo a Acrópole, acho eu, a cada passo que vamos dando, não é? E como muito bem referiste, nós trabalhamos estas três questões da filosofia, da cultura e do voluntariado. E é muito interessante percebermos que realmente a filosofia só faz sentido quando começamos a dar, não é? Porque enquanto estamos apenas a receber as aulas, ok, faz sentido, nós vamos para casa, faz sentido, andamos ali a marinar, e às vezes é duro, pronto, claro que existem outras vias e portanto não é obrigatório ser pela via filosófica, mas a questão é quando nós começamos a dar, porque uma coisa é estarmos a receber, mas quando começamos a dar, já estamos a sair de nós mesmos, já estamos a largar aquilo que é a nossa concha, por um lado. Já estamos a despender energia, já estamos a oferecer aquilo que fomos sendo, não é? E por outro lado, estamos a criar espaço para que outras coisas venham. E eu acho que a coisa mais bonita é abrirmos à evidência de que cada passo que damos não é um passo final e nem chegamos a uma meta, porque na realidade as metas são passos. E acho que provavelmente tu sentes isso, eu já senti isso, não é? A gente tem uma meta, eu vou daqui até Lisboa. Chegamos a Lisboa, ok, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Não é? Agora vou até Braga, sim, mas e agora? Não é? E no fundo, com a nossa própria vida é assim. Então, se eu tenho uma determinada meta, essa meta vai-me abrir caminhos. Mas o próprio caminho já é a meta. E que isso é que é o interessante, é que nós às vezes pensamos apenas na finalidade, pensamos no fim. E às vezes não é muito fácil. Não, é que isso na verdade acaba por nos esmagar, porque vamos tentar dar um exemplo prático. Eu quero ser uma pessoa melhor. E isso depois agora dentro daquilo que cada um pensa que é ser uma pessoa melhor. E que é diferente para todos, não é? E que é diferente para todos, exatamente. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas às vezes o meu ideal de melhor é tão alto, tão alto, tão alto, tão alto que me esmaga. E então é praticamente inatingível, não é? À medida que ele aparece na minha cabeça, já é com uma impossibilidade de chegar lá, não é? É impossível eu chegar ali. Então é melhor ficar quieta. Mas a ideia que tu estás a dar é muito importante e bonita, que é, na verdade, a meta deve ser cada passo. Então eu vou-me preocupar com o passo seguinte que tenho que dar. Eu sei qual é que é a luz ao fundo do túnel. Eu sei que é quase inatingível, mas eu sei qual é. E então eu vou-me preocupar a dar cada passo nesse sentido. E isso é uma ideia muito bonita. E isto leva-me a uma pergunta que te queria fazer, que é daquilo que é a Nova Acrópole, daquilo que tivemos a falar até agora,
e naquilo que a Nova Acrópole te dá e que tu dás à Nova Acrópole, como é que sentes que isso te transforma? É lá, essa é uma pergunta difícil. É difícil. Bem, para já vou assumir que fui eu que escrevi esta pergunta e que não estava de toda à espera que me fizesses. Não estavas à espera que eu te fizesse a tua própria pergunta? Não, exato, eu estava à espera de te a fazer a ti. Portanto, Não, mas certamente consegues. não, consigo, na perfeição daquilo que tem que sair é aquilo que realmente importa, não é? E nós costumamos falar muito isso também na Acrópole, não é? No fundo, nós podemos efetivamente planear muita coisa, fazer muita coisa, mas na realidade aquilo que vamos fazendo é aquilo que tem que ser feito e o resultado é aquilo que era suposto. O que é que a Acrópole me dá? A Acrópole dá-me o mundo. E com isto quero dizer o quê? Quero dizer que, por um lado, bem, até te vou dizer, quando fiz o primeiro nível, e eu tinha alguém por perto que dizia que precisava da filosofia para conseguir falar de outras coisas. Só conseguia falar do seu trabalho. O interessante é que eu sentia-me da mesma forma e até ter ouvido essa expressão eu não me tinha apercebido. E a verdade é que é mesmo um mundo, porque quando nós começamos a mergulhar nestes pequenos ensinamentos e vamos começando a perceber quem foram estes homens, estas mulheres que se dedicaram a ler a natureza, que se dedicaram, muitos deles, a ensinar, mas não a escrever, que se dedicaram a dar, a dar, a dar. É muito interessante porque abre-nos os horizontes. Depois, o facto de a Acrópole, lá está, ser uma organização sem fins lucrativos, ser uma organização de membros voluntários, responde muito àquilo que vem sendo a minha vida nos últimos anos, de voluntariado também, e que trouxe uma oportunidade de conseguir partilhar também com os outros aquilo que eu vou sendo e aquilo que vou aprendendo. Eu acho que, acima de tudo, é essa oportunidade de sermos quem vamos sendo, porque eu vou só explicar aqui, fazer um parênteses, porque é que eu não digo ser quem sou. Eu acho que é importante nós também falarmos disto. Na realidade, nós não nos conhecemos, nós vamos nos conhecendo e vamos sendo. Com isto quero dizer o quê? Que, para dar um exemplo, eu tenho um medo, não é? Eu combato aquele medo, mas a seguir eu tenho um outro medo que me aparece. E, portanto, há sempre um combate, ou pelo menos pode ser o mesmo medo, mas de uma forma mais sutil, não é? E isto é muito interessante porque nós não somos exatamente iguais e a Acrópole nisso é espetacular. Primeiro, traz uma profundidade enorme. Se nós podemos também ouvir os ensinamentos no outro lado, que não a Acrópole, sim, sem dúvida, não vou dizer que não, mas a profundidade que nós conseguimos percepcionar do que nos é transmitido leva-nos num caminho mais lento, na minha opinião, mas muito mais sustentado. Sim, e isso é para mim basilar. É a confiança máxima que para mim é essencial. Quer dizer, se estamos a trabalhar connosco, nós queremos uma coisa que nos dê um apoio, primeiro gradual, à medida de cada um. Com isto quero dizer o quê? Que nós aprendemos todos ao mesmo tempo, as turmas, não é? Aprendem as mesmas coisas, não é? Mas cada um retém para si aquilo que é suposto ficar consigo. Não há uma obrigatoriedade de se trabalhar tudo ao mesmo tempo. Não, cada um vai fazendo o seu caminho. E não estamos sozinhos. Eu acho que é a coisa mais interessante, é realmente percebermos que há um mundo à nossa frente, mas nós não estamos sozinhos. Há um caminho solitário, sim, mas esse caminho é sempre acompanhado e eu acho que é uma das melhores coisas que realmente a Acrópole nos pode dar. A profundidade, a comunidade
e as oportunidades de vermos a vida de uma forma diferente. Já Sim. agora, devolvo-te a pergunta. Devolves-me a pergunta. Claro. Eu penso que a resposta vai um bocadinho dentro daquilo que tu disseste, que tem a ver com um chegar mais fundo de nós mesmos. E isto a priori pode parecer um bocadinho egoísta. Mas aquilo que consigo depreender é que realmente, se nós gostaríamos de ter um mundo melhor, e se queremos de alguma forma lançar novas sementes para um futuro melhor, para um ser humano melhor, essa transformação tem que começar dentro. Ou seja, é muito fácil eu falar mal do quintal do vizinho, mas não olhar para o meu, não é? Claro. O querer transformar o mundo, não é? E não mudar o meu quintal, no fundo, ou cuidar do meu quintal. Exatamente. Ou seja, a ideia é que temos sempre que fazer um trabalho interior. E aquilo que falámos até agora, em que nós primeiro recebemos filosofia, recebemos cultura e depois há um voluntariado. E o voluntariado é quando nós começamos a dar. Que é voluntário, obviamente, e que cada um dá na sua medida e conforme lhe vai fazendo sentido. Uns mais, outros menos, isso, como dizias, é o caminho de cada um. Mas é no dar que há uma real transformação, porque é um bocadinho o campo de batalha. E com isto quero falar sempre de uma batalha interior, claro, não estamos a falar de guerras exteriores. Porque só quando há uma experimentação com o outro, não é? Às vezes nós queremos dar, mas não é bem recebido. E isso pode nos fechar ou fechar na nossa conta, na nossa concha, perdão, ou querer entrar numa guerra, e aí sim uma guerra já externa, não é? Mas não estás a ver que eu te estou a dar. Eu estou a ser tão bom e tu não estás a ver isso. E a ideia é precisamente o contrário, é internalizar essa batalha, e vê-la como um processo interno. Espera, esta pessoa não aceitou isto. Eu tenho que me perguntar porquê, eu tenho que ver se realmente a minha atitude foi a melhor, porque às vezes nós queremos ajudar, mas o outro não está numa posição de aceitar, ou não é a altura para essa ajuda vir, enfim, pode haver uma série de coisas. Nós temos que saber quando dar, devemos dar sempre, mas também existe aquela ideia da liberdade do outro, não é? A minha liberdade termina quando começa a do outro. Então, às vezes no dar pode haver uma necessidade de evasão. Eu quero te dar porque eu quero que tu vejas que eu te estou a dar. E isso não é propriamente altruísmo, não é? Embora no fim tenha o mesmo resultado, interiormente não é a mesma coisa. E então, não tem o mesmo resultado. Sim, não é? Acaba por não ter o mesmo resultado, é isso mesmo. E então, sem dúvida que aquilo em que a Nova Acrópole me transforma não é passado, é um presente contínuo, ou seja, me vai transformando, tem a ver com um conhecimento de mim mesma, dos meus limites, das minhas capacitações ou das minhas virtudes, vamos lhe chamar assim, para poder transformar positivamente a minha vida e o meu entorno. Eu penso que só se nós nos tornarmos pessoas generosas interiormente, poderemos ser generosas exteriormente. Não é? Acho que existe uma ligação direta, porque na verdade era um bocadinho aquilo que também já falávamos, o eu não existe sem o nós. Não é? Então, se não há essa troca, não existe uma verdadeira evolução. E então a Nova Acrópole tem sido, já ao longo de 10 anos na minha vida, um motor de transformação interior. E espero eu que isso se veja exteriormente, ou seja, que eu consiga contribuir positivamente para o que está fora e que não guarde só para mim, não é? Porque também não é esse o objetivo. Vê-se. Não é que precises de saber, mas
Pronto, só para ficares descansada. Ai, obrigada. Mas há sempre trabalho para fazer, ou seja, nunca chegamos Inacabado. à cenoura, quero dizer, nunca chegamos. Há sempre um caminho a fazer e temos sempre por onde melhorar. Neste processo que realmente estávamos a falar, não é? Do conhece-te a ti mesmo, não é? Que já agora partilho, é uma frase que está em todas as escolas da Nova Acrópole, porque é realmente basilar para nós, cada um de nós, como estavas a dizer, conhecer-se a si mesmo para depois então conseguir primeiro percepcionar a sua envolvente e perceber o que é que a sua envolvente necessita e de que forma é que eu posso dar, não é? Então a minha pergunta vinha um bocadinho neste sentido, não é? Qual é que é aquele desafio, o maior desafio que tu sentes, não é? Experimentando olhar para esta frase, não como tanto escrita, nem num livro, nem numa parede, nem num quadro, mas em ti, não é? A que ela te chama, não é? E principalmente que desafios é que tu consegues encontrar também naqueles que te rodeiam, em especial com aqueles com quem vais partilhando estes ensinamentos. Bom, o conhece-te a ti mesmo vai um bocadinho de encontro àquilo que estávamos a falar há pouco. Ou seja, é o motor de transformação interno e externo. Desculpem. Mas aquilo que eu sinto em relação, e posso falar obviamente de mim mesmo, porque isto falando dos outros é mais difícil, mas é notório, ou seja, eu acredito que a minha dificuldade em relação a esta frase seja a da maior parte das pessoas. É que quando começamos realmente a descobrir caminhos internos, a destapar algumas sombras, a querer transformar defeitos em algo positivo, ou seja, transformá-los, não é? O que eu quero dizer não é valorizar o defeito, mas sim fazer com que ele chegue a ser uma virtude, ou seja, chegue a ser o seu oposto. Em que medida é que eu posso transformar os meus defeitos em potenciais virtudes futuras? É que nós estamos muito apegados a várias ideias ou a várias concepções que temos de nós próprios. Que nós temos de nós próprios, que os outros têm de nós, não é? Há toda uma imagem que nós vamos criando, e isto é muito social, obviamente, que nos vai colocando determinadas, vai-nos colocando em caixas, ou vai-nos dando determinadas características, nós somos assim, nós somos assado. E muitas vezes, quando decidimos conhecer-nos a nós mesmos, descobrimos que afinal não somos nada essa pessoa, ou que, por exemplo, eu acho que sou uma pessoa que sou muito paciente e depois descubro que não sou, ou acho que sou uma pessoa muito cortês e depois descubro que não sou. E isso é um grande choque, não é? Porque é muito fácil ver no outro, é mais fácil atirar para fora do que quando viramos o espelho para dentro. E conseguirmos detectar o momento X em que eu achava que era paciente, mas esta pessoa disse-me uma coisinha de nada e eu perdi as estribeiras, não é? Esse tipo de coisas. Ou eu sou muito bondosa, mas no momento de dar penso duas vezes se quer aquilo para mim ou não. Pronto. E isto pode-nos acontecer a todos, com coisas diferentes, com circunstâncias diferentes e com pessoas diferentes. Este é o grande perigo deste caminho, que é quando nós começamos a abrir a porta e vemos que realmente temos muito mais que trabalhar do que aquilo que achávamos primeiramente, ou fechamos a porta com esse medo, ou então vamos ter que quase nos fundir nele, ou seja, temos que nos atirar de cabeça. E de uma forma responsável. O que eu quero dizer é, se eu tenho um compromisso comigo mesma de ser uma pessoa melhor, como falávamos há pouco da cenourinha lá à frente, não é? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que estar preparado para quando eu vejo coisas menos boas dentro da minha caixinha, saber limpá-las, arrumá-las, transformá-las
E isso dá muito trabalho. Isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. E eu penso que qualquer pessoa que tenha esse compromisso consigo mesma sente isso. Só quando decidimos tapar o sol com a peneira é que não o vemos. E então o conhece a ti mesmo tem esse grande perigo, que é o de ser demasiado assustador, muitas vezes, de nos pôr quase em xeque connosco próprios, e isso é difícil. Esse é quase o mote para irmos terminando, porque o nosso tempo vai acabando. E temos uma última pergunta, não é? Mais uma vez, é desafiante, no fundo, não é? Se pudesses resumir a tua vida numa só palavra, numa expressão, qual é que seria? Definir a vida. Agora entramos aqui Podes começar pela Acrópole, se quiseres. Não, é que agora entramos aqui numa desconstrução filosófica. O que é a vida? Não, porque senão não teríamos tempo. Exato, já não temos... Não, mas eu talvez, e isto pode ser agora, porque eu penso que nós vamos mudando ao longo da vida, mas neste momento, como eu decido definir a minha vida, é compromisso. E é um bocadinho isto que estivemos a falar, compromisso comigo mesma e um compromisso fora de mim, com a sociedade, porque eu acredito realmente que no poder dos 3 pilares da Nova Acrópole, da filosofia, da cultura e do voluntariado, como motor da transformação do mundo, penso que se todos nós nos aproximássemos mais ao conhecimento, ao saber, poderíamos, de alguma forma, tornar-nos melhores pessoas e começar a dar, obviamente, porque acho que é isso que nos falta um bocadinho no mundo. E então eu escolho compromisso. E tu, Joana? Eu escolho resiliência. A minha vida tem sido muito essa batalha no meu caso, com alguns problemas de saúde, que me têm feito olhar para dentro e ir conseguindo, passo a passo, perceber que todos nós temos lutas internas e externas, e é que é no equilíbrio das duas que vamos conseguindo construir a base para depois nos levar a comunicar, portanto, a estarmos em comunidade, e eu acho que é um bocadinho por aí, não é? Nós conseguirmos travar estas lutas interiores para depois conseguirmos dar. Acho que é para isso que servem os desafios, é para isso que servem não só os desafios da nossa vida, mas os desafios que sentimos mesmo nos nossos trabalhos, mesmo na Nova Acrópole, porque pode parecer que não, mas temos sempre uma vida muito ocupada, somos voluntários, e nem sempre é fácil de conjugar as nossas agendas. E, portanto, estarmos aqui hoje, para nós, de certeza, eu falo por ti, Sara, mas acredito que seja verdade, é uma honra e estar aqui em nome desta organização que nos vai ajudando, é um prazer e é isso, não há muitas palavras para irmos descrevendo, especialmente a Acrópole, porque já fomos descrevendo ao longo deste programa e seria muito difícil de o fazer com uma palavra, porque acho que não é possível. Bom, mas compromisso e resiliência acho que é um bom mote para fecharmos. Eu penso que seria interessante agradecer muito esta oportunidade à Rádio Movimento, por podermos trazer um bocadinho mais à luz o trabalho do que é a Nova Acrópole e também nos nossos próximos programas trazer pessoas que nos inspirem a transformar o mundo positivamente. E daqui a 15 dias temos encontro marcado à mesma hora. Até lá. Até lá, Joana. Obrigada.